Continuando então, pessoal, vamos ver esse outro exemplo aqui do livro da página 5. Então, o que diz ali? Ó? No triângulo equilátero ABC, obtenha uma forma que relacione a medida H da altura e a medida do lado L. Então, o que ele quer fazer? Ele quer que nós descobrimos uma fórmula que relacione essa medida H aqui, que é a altura desse triângulo equilátero, com o lado. Observe que nós não temos nenhuma medida conhecida, que nós vamos trabalhar com duas incógnitas. Então, vamos lá. Ó. Em um triângulo equilátero, a altura coincide com a mediana. Nós já vimos no ano passado o que é mediana. Mediana divide o lado em dois lados congruentes, né? Nós vimos que ela divide ao meio porque ela é o ponto médio. Então, essa medida vai ser igual a essa. Então, ela divide o lado em duas partes iguais. Então, o que diz ali, ó? Portanto, H é o ponto médio do lado BC, ou seja, dividiu em dois. Então, o que a gente vai ter? Que o BH, que foi o que eu falei ali, esse segmento é igual a esse. E se o lado vale L, a medida desse pedacinho aqui ou desse pedacinho aqui vai ser a metade, ou seja, L dividido por 2. Então, o que a gente vai ter ali? A gente vai ter a hipotenusa, agora analisando ali que se formou um triângulo retângulo, né? Que triângulo retângulo é esse, ó? A, H, C, né? Então, A, H, C é um triângulo retângulo. Então, sendo um triângulo retângulo, a gente vai poder aplicar o teorema de Pitágoras. Então, quem é a hipotenusa? Hipotenusa oposta ao ângulo reto. Então, a hipotenusa vai ser o L. Então, L ao quadrado igual aos catetos ao quadrado. Então, qual vai ser essa medida aqui? A gente viu que essa medida aqui vai ser L sobre 2. Então, L sobre 2 elevado ao quadrado mais a altura que se refere ao outro cateto. Então, o que nós vamos ter ali? Ó? L ao quadrado igual L elevado ao quadrado, L ao quadrado. 2 elevado ao quadrado, 4 mais H ao quadrado. Como aqui ele está pedindo para relacionar a altura, que é o H, com a medida do lado, nós vamos isolar o H. Então, nós vamos ter H ao quadrado igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Bom, o que nós temos aqui? Subtração, temos um denominador, aqui é como se tivesse 1, MMC entre 4 e 1 é o próprio 4, então 4 dividido por 1, 4 vezes 1, 4, então vai ficar 4L ao quadrado menos 1L ao quadrado, então por isso que aqui ficou 3L ao quadrado sobre 4, aqui no livro não fez o passo a passo, mas relembrando vocês que aqui é o MMC. Então, o que nós vamos ter ali? Para nós conseguirmos tirar esse é o quadrado aqui do H. Qual é a operação inversa? Raiz quadrada, porque o expoente aqui é ao quadrado. Então, extraindo a raiz de ambos os lados, vai ficar H igual a L raiz de 3, porque não tem como extrair a raiz, não dá exata. O L ao quadrado sai para fora da raiz, simplificação de radicais, que nós já vimos, sobre 2. Por que sobre 2? Porque a raiz quadrada de 4 é 2. Então, o que a gente conseguiu estabelecer? Qual relação? Que a altura de um triângulo equilátero é igual ao seu lado, ou seja, a medida do seu lado, vezes a raiz de 3 sobre 2. Então, a gente usou o teorema de Pitágoras para relacionar a altura de um triângulo equilátero com o seu lado. Observem que sem ter nenhuma das medidas conhecidas, só usando as relações entre as suas incógnitas, ok? Bom, vamos para um exemplo mais prático, que é o foco do nosso estudo, então. Carlos e Frederico estão brincando na gangorra, como ilustrado na figura. A altura máxima que pode subir cada um dos amigos é 60 centímetros, como mostra ali na figura. Qual o comprimento da gangorra? Então, ele quer saber qual o comprimento desta gangorra. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é analisar a imagem. Podemos verificar, então, que esse formatinho aqui da gangorra ele lembra, então, ele ilustra um triângulo retângulo. Aonde estaria o nosso ângulo reto aqui, gente? É sempre a união de duas retas perpendiculares, é onde forma um ângulo reto. Então, aqui nós temos uma e aqui a outra. Então, o ângulo reto estaria aqui nesse cantinho. Então, quem vai ser
a nossa hipotenusa? A nossa hipotenusa é o que está oposto a ele. É exatamente quem a gente está procurando, que é o comprimento da gangorra. O que a gente tem que observar? Aqui, a altura que o menino alcança ali está em centímetros e o comprimento aqui do outro cateto está em metros. Então, primeira coisa, nós vamos transformar, então, o que está em metros para centímetros. Então, 1,8 metros vezes 100 é a mesma coisa que 180 centímetros. Agora, nós vamos, então, aplicar o Teorema de Pitágoras, já que a gente tem um triângulo retângulo ali. Então, quem é a nossa hipotenusa? A gente vai chamar aqui de A, poderia usar o x. Então, A ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, igual a um cateto elevado ao quadrado, então 180 elevado ao quadrado, mais 60 elevado ao quadrado. 180 elevado ao quadrado, 32.400, mais 3.600 do 60 elevado ao quadrado. Então, nós somando os dois, nós vamos ter 36.000. Extraindo a raiz de ambos os lados, nós vamos ter que A vale 190 centímetros. O que isso significa? Que a gangorra tem o comprimento de 190 centímetros ou 1,9 metros, ok? Vamos lá, então. Gente, a partir desse estudo inicial, então, do Teorema de Pitágoras, gostaria que vocês estudassem, então, as páginas 3, 4, 5, 6 e 7 do livro. A maioria delas nós já abordamos aqui nesse vídeo, eu já resolvi os exemplos com vocês, mas destaquem no livro o que vocês consideraram mais importante, façam anotações, procurem fazer aquela atividade das áreas que eu indiquei para vocês no caderno, desenhando, pintando direitinho, para vocês conseguirem enxergar essa relação entre as áreas dos catetos e a área da hipotenusa, que vocês vão conseguir compreender muito bem esse conceito do Teorema de Pitágoras. Bom, quanto aos exercícios, do livro eu quero que vocês façam os exercícios 1, 2 e 4 das páginas 8 e 9 e do caderno de atividades, então, página 34, 35 e 36, os exercícios do 1 ao 8, certo? Então, aqui eu indico dois links também de estudos complementares, que tem outros exemplos, outras atividades sobre o Teorema de Pitágoras, e é sempre interessante também escutar outras explicações. Certo, pessoal? Qualquer dúvida me chamem no chat, ou me mandem e-mail, ou postem no fórum. Beijos, saudades de todos!